Às 11 horas e 47 minutos, retomamos essa reunião. Primeiramente, quero dar boas-vindas aqui para o senhor secretário João Fleury. Todo mundo chama de Fleury, né, Fleury? Então, o senhor João Fleury, que é nosso secretário municipal de política urbana de Belo Horizonte. Seja bem-vindo, senhor Fleury. A gente tem que cumprir um rito protocolar, só, por favor, faça a leitura dos termos. Em primeiro lugar, bom dia. Eu só tenho a agradecer aqui ter sido convidado para estar aqui na CPI, prestar as informações relacionadas com a nossa pasta. Eu sempre estive disposto e disponível para vir aqui todas as vezes que fui solicitado. Eu acho que é uma parceria que a gente tem que aperfeiçoar cada vez mais. E o nosso grande objetivo é estar aqui prestando todas as informações necessárias. Eu, João Antônio Fleury Teixeira, 70 anos, estado civil casado, residente em Belo Horizonte, profissão administrador de empresas, cuja atividade é desenvolvida na Avenida Alves Cabral, número 217, sexto andar. Prometo dizer a verdade, relatando sempre o que souber, explicando sempre as razões da minha ciência sobre o fato ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade. Obrigado, senhor Fleury. Como de praxe aqui na nossa reunião, eu gostaria que o senhor abrisse com uma breve apresentação do seu histórico. Eu sei que o senhor tem uma vasta experiência, já são anos de atuação na esfera pública, mas principalmente dentro da trajetória vinculada à política urbana, que o senhor está aí à frente da pasta. Então, por favor, a palavra está com o senhor. Muito bem. Rapidamente, eu estudei engenharia na Universidade Federal de Minas Gerais, administração de empresas na Universidade de Brasília. Exerci minhas atividades inicialmente voltadas para a área de tecnologia da informação. Trabalhei na Telebrasília 4 anos nesta área, depois fiz concurso no Banco Central em 1977, onde eu fiz uma carreira de 33 anos, aposentei como diretor do Banco Central, membro do Comitê de Política Monetária. Posteriormente, trabalhei no Estado de Minas Gerais, enquanto secretário adjunto da Fazenda, posteriormente secretário de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais, diretor financeiro do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais durante 4 anos, secretário da Fazenda do Governo do Distrito Federal de 2015 até 2017, quando retornei a Belo Horizonte, e fui nomeado secretário adjunto da Fazenda no município de Belo Horizonte, e desde abril do ano passado, eu estou como secretário de Política Urbana, onde eu tomei posse no dia 4 de abril. Além das minhas formações acadêmicas, eu tenho 5 cursos de pós-graduação na área de tecnologia, na área de administração financeira, planejamento estratégico, alguns na Fundação Getúlio Vargas, outros em entidades internacionais. Obrigado, secretário. Então vamos lá. A pauta é pessoas em situação de rua. Nós tivemos aqui na CPI a presença do senhor José Mauro, que é responsável pela parte de fiscalização. Ele está subordinado ao senhor, né, dentro da Secretaria Municipal de Política Urbana. Então ele trouxe já algumas informações que são importantes, situações que a gente acaba vivenciando no dia a dia da cidade, né? Inclusive, um assunto que foi inclusive nos questionado numa das últimas visitas pela própria imprensa é o fato da gente ter pessoas de outros países, no caso da Venezuela, que estavam ocupando inclusive a Praça da Liberdade aqui em Belo Horizonte. E quando a gente vê essa cena, começam-se todos os esforços que vão recaindo em diversas secretarias, né? Como que o senhor hoje enxerga os problemas da ocupação irregular em Belo Horizonte, vinculado a essa temática, e as formas que a gente tem para encaminhar a solução? Eu trouxe uma breve apresentação aqui para poder deixar um pouco mais claro a atuação e o papel da Secretaria de Política Urbana. O senhor me desculpa que o senhor tinha falado disso, eu acabei de fazendo uma pergunta, mas a gente pode primeiro, então, ver a sua apresentação. Isso. E na sequência o senhor pega e entra nesse tema. Com certeza. No âmbito da apresentação, a própria pergunta será respondida, com certeza. Na verdade, a gente tem que voltar aqui no tempo. Nós estamos falando aqui, as ações da Secretaria de Política Urbana, através da Subsecretaria de Fiscalização, elas estão voltadas para a gestão dos espaços públicos junto a pessoas em situação de rua, que são atividades completamente diversas daquelas exercidas pela Secretaria de Política Social e da Saúde. Nossa atividade é muito mais voltada para garantir a circulação das pessoas e organizar esses espaços públicos junto a essas pessoas que vivem em situação de rua.
Então, em 2017, foi editada a Portaria 001/2017, uma portaria multidisciplinar envolvendo várias secretarias, que o seu objetivo era exatamente realizar ações de gestão do espaço público com fixação por pessoas em situação de rua ou ocupação, visando a organização dos logradouros públicos. O público-alvo, obviamente, é o fenômeno da obstrução por abrigos provisórios por pessoas em situação de rua nos espaços públicos. A área de abrangência, toda a cidade de Belo Horizonte. Pode passar, por favor. Aqui nós temos alguns extratos do texto da nossa portaria. Você pode passar. Quer? Mensagem do Pai Sandu. Cadê? Ali, ó. Ah. Voltou? Pode passar, por favor. Pode passar. Pode passar. Muito bem. Um dos alinhamentos principais de atuação é que nós sempre fazemos uma abordagem inicial a essas pessoas que vivem em situação de rua, através de uma equipe específica da Secretaria. Na sequência eu vou mostrar essa equipe, é uma equipe formada por especialistas na área de política social. Essas pessoas sempre são acompanhadas, como nós temos as 9 regionais que estão vinculadas à subsecretaria, ou seja, a nossa área de fiscalização ela atua nas 9 regionais, nós temos equipe nessas 9 regionais, elas são sempre acompanhadas pelos supervisores, dependendo de que área da cidade onde a gente está fazendo essa atuação, tá? Uma das coisas fundamentais, a abordagem inicial, ela é orientada visando o esclarecimento para essas pessoas sobre as desconformidades com as normas e as posturas e a informação sobre a futura ação fiscal. Então, é sempre feita uma primeira abordagem para depois que a gente possa fazer algum tipo de ação. Será sempre garantida a posse dos pertences pessoais, sendo assegurado ao cidadão fazer a separação, desmontagem, recolhimento e aguardo dos objetos que possa portar consigo em seus deslocamentos, admitido o auxílio de um veículo de tração humana de pequeno porte, até que sejam disponibilizados volumes públicos ou veículos públicos para o uso dessa população. Os materiais identificados como inservíveis serão devidamente recolhidos pelo SLU, que também trabalha junto conosco de forma multidisciplinar. São considerados inservíveis materiais como arames, carvão, restos de papelão, pedaços de madeira e aço, pedaços de plástico, pedaços de lona e cordas, pedras, madeirite, produtos eletrônicos, sucata eletrônica e outros materiais que foram identificados como inservíveis pela pessoa em situação de rua. Pode passar? Muito bem, essa equipe que faz essa abordagem inicial, ela é constituída de 4 assistentes sociais, 3 psicólogos, um cientista social, um geógrafo e um educador social. Deixando muito claro que essa equipe ela não atua sozinha, ela atua em parceria com a Secretaria de Segurança, com a Secretaria de Política Social, às vezes com a Secretaria de Educação e especificamente com as nossas apoio das nossas áreas regionais, que são 9 na medida que a gente atue naquela região específica, tá? As ações só ocorrem coordenadas por um supervisor. Essas ações ocorrem depois de precedidas por abordagens orientativas, como já foi dito. O trabalho é desenvolvido de forma intersetorial, tendo como base a proteção social às pessoas em situação de rua em suas várias vulnerabilidades. Pode passar? As diretrizes principais, que toda operação só ocorre com supervisão técnica, a ação é humanizada, fomenta a conscientização, tem o princípio do diálogo, a mediação e a administração, busca pela análise das especificidades de cada caso, abordagem técnica, encaminhamentos, quando necessário, para a Secretaria de Política Social ou Saúde, dependendo da situação que a gente encontra a pessoa. O censo que foi feito, censo e diagnóstico feito pela Universidade Federal de Minas Gerais, identificou que mais de 60% das pessoas têm problemas psíquicos e precisam, obviamente, muitas vezes serem encaminhados, ou mesmo doenças graves, que já foram citadas aqui pelo próprio secretário da Saúde. Então, o nosso papel também é manter essa interconectividade com essas áreas, muitas vezes indicando a necessidade que essas pessoas recebam algum tratamento específico dessas áreas. Pode passar, por favor? Aqui hoje na Secretaria de Política Urbana, não só nesse tema, nessa temática, nós temos hoje um painel de monitoramento para todas as ações da Secretaria de Política Urbana. Você pode clicar aí, por favor, no link? Você está na internet aqui, né? Então vamos ver se vai abrir. Se não abrir, eu tenho uma tela na sequência aí. Não foi?
abrindo? É porque ele é pesado. Se começar a demorar, a gente passa para a próxima tela. Abriu. Então, vereador Braulio, esse painel é um painel que é atualizado diariamente, tá? Então, nós temos aqui toda a situação e onde essas pessoas estão localizadas. O nosso pessoal faz um trabalho diário. Nós temos hoje, isso aqui nós temos um acumulado desde 2017, tá? Então, só um número para que a gente veja a grandiosidade disso. Nesse período, foram recolhidos 2.144.516 quilos de materiais inservíveis, porque uma das características muito dessas pessoas é que às vezes são acumuladores. Nós não estamos falando de materiais recicláveis, porque os materiais recicláveis, quando essas pessoas não têm condições de levá-los aos locais específicos para que eles possam ser comercializados, a prefeitura faz esse trabalho em parceria. Nós temos um trabalho em parceria da própria secretaria com a SLU e outras áreas da prefeitura, mas nós estamos falando de materiais que não podem ser utilizados porque não são passíveis de reciclagem. A gente já disse claramente quais são eles, tá? Nesse período, nós realizamos 31.000 ações. Nos pontos monitorados foram 1.692 pontos e foram abordadas 6.160 pessoas. Nós estamos falando de setembro de 2017 até o dia 21 deste mês de novembro de 2023. Esse mapa é um mapa atualizado diariamente, ele é praticamente online, e aqui nós temos então todas as informações de cada uma das regionais. Se você clicar ali no mapa na regional, você vai encontrar ali quantas ações foram realizadas naquele dia. Ali naquele mapinha do meio, por favor. Ali, isso. Então, na verdade, você tem ali o link e nós vamos explodir aquela área específica e mostrar quantas ações foram realizadas naquele local específico, naquela regional, no acumulado desse período. Pode passar a próxima, por favor. É só para mostrar que isso é tudo em Power BI, tá? Então, todas as ações da secretaria hoje, não só essa, todas as demais estão hoje em Power BI. Aí nós estamos falando das demais áreas da secretaria, mas essa em particular a gente tem todo o monitoramento. Como temos, por exemplo, especificamente para questões relacionadas com depósitos de materiais inservíveis. Tivemos uma ação ontem em uma área específica que a gente tem trabalhado muito, que são os ferros velhos, que acumulam muitas vezes materiais que são, de alguma forma, retirados indevidamente como fios de cobre. A gente tem feito ações sistemáticas, ações integradas com a polícia, com a guarda municipal, e muitos deles a gente tem inclusive fechado esses ferros velhos, tá? A gente tem fechado esses ferros velhos porque estão recebendo materiais que são produtos de roubo, infelizmente. Ontem a gente fez uma grande ação junto com a polícia e todo esse trabalho a gente faz diariamente. Aqui, na verdade, é só uma foto desse link que a gente acabou de mostrar. Pode passar, por favor. Muito bem, aqui então é uma síntese do que está naquele mapa, tá? Nesse período, então, foram realizadas 31.000 ações. Os endereços monitorados desde setembro de 2017 foram 1.692 na cidade de Belo Horizonte. Foram abordadas 6.133 pessoas em situação de rua nesse período. Já falei dos 2 milhões de quilos de material inservível recolhido. E mais de 4.000 encaminhamentos de fluxo contínuo, que é o nosso trabalho diário. Número de endereços monitorados no momento em pessoas em situação de rua em Belo Horizonte. Atualmente a gente monitora 711 endereços. O que eu quero dizer com isso? São aqueles onde a gente tem a maior concentração e principalmente a gente tem, digamos assim, pessoas que acumulam mais materiais, que a gente atua diariamente nesses locais. A gente vai mostrar algumas fotos aí como que é o nosso trabalho. O que a gente garante é a permanência da pessoa no local, a gente apenas ajuda essa pessoa a organizar e a gente recolhe apenas aqueles materiais que são considerados inservíveis e que muitas vezes obstruem o fluxo das pessoas nos passeios públicos, impedindo o trânsito normal das pessoas, dos cidadãos. Então esse é um trabalho, digamos assim, extremamente difícil e complexo, porque muitas vezes a gente encontra essas pessoas, por serem às vezes usuários, né, em situações
às vezes muito ruins, a pessoa não está na sua situação normal, porque ela está sob efeito de drogas ou de álcool. Então tem todo esse trabalho de abordagem, para que a gente possa fazer o convencimento para que ela mesma ajude a fazer a retirada dos seus bens pessoais e separar aquilo que é inservível. Por favor, pode passar. Esses dados a gente já falou, pode passar, por favor. Isso aqui é apenas um mapa mostrando onde que é a concentração desses pontos, tá? Que também estão lá naquele link. A gente está disponibilizando aqui, deixando aqui para, se necessário, que vocês possam acessar. O link é público, tá? Não tem nenhum problema. Pode passar, por favor. Isso aqui, na verdade, a gente fez um recorte por período anual das áreas, dos locais onde a gente atuou durante aqueles anos e quantos pontos que a gente observou em função do número de pessoas e de pontos que foram monitorados. Então, nós temos, entre 2017 e 2018, foram 455 pontos monitorados, 269 deixaram de existir. Deixaram de existir, a gente também tem que esclarecer que muitas vezes as pessoas se deslocam e vão para outros pontos, mas naqueles pontos específicos, naquele período, tá? Em 2019 foram 1.038 pontos monitorados, 649 deixaram de existir. Em 2020, 1.281, 793 deixaram de existir. Em 2021, 1.488, 909 deixaram de existir. Em 2022, 1.645, 969 pontos deixaram de existir. E agora em 2023, até o dia 21 de novembro, nós fizemos 1.692 monitoramentos e 981 pontos deixaram de existir nesse período. E aqui nós temos as concentrações onde que foram feitas essas atuações. Pode passar, por favor. Aqui também a gente está dividindo por regionais, tá? Onde tem o maior número de concentração. Já foi dito aqui que o fenômeno ele faz a maior concentração dessas pessoas na região centro-sul, por opção dessas pessoas. A minha avaliação é porque é onde você tem, obviamente, um maior fluxo de pessoas e pessoas que têm uma característica, muitas, de auxiliar essas pessoas. A gente vê muitas vezes pessoas que param os veículos e distribuem comida para as pessoas diariamente. Na Lagoinha a gente tem um problema até grave sobre isso, porque ali nós temos uma concentração grande de pessoas. E o meu pessoal já pôde identificar durante o mesmo dia 8 pessoas levando alimentos para essas pessoas que vivem ali naquele local. Ou seja, não há uma organização. Isso é uma das questões que eu e a secretária Rosilene estamos debatendo, não só com ela. Nós estivemos agora na segunda-feira passada no Compor, no Ministério Público. O Compor é um órgão de conciliação que o Ministério Público criou em 2019, e em função da edição daquele normativo do Ministério Alexandre, do ministro Alexandre, que é o DPF 976, o Compor nos convocou para uma reunião. O doutor Herco esteve presente também nessa reunião, e nessa reunião nós discutimos bastante essa questão de uma forma de organizar também a sociedade civil que atua nesses segmentos, principalmente aqueles que distribuem alimentos para essas pessoas, porque não há uma forma organizada dessa distribuição, levando às vezes as pessoas a receberem 8 marmitex no mesmo dia, nos mesmos locais. Isso, infelizmente, gera um volume muito grande de detritos orgânicos, que as pessoas descartam essas marmitex nesses locais, fazendo com que o nosso trabalho aumente muito para recolher, principalmente quando são marmitex com materiais orgânicos. Tá? Então aqui é uma concentração, 47% no Centro-Sul, 9% no Noroeste, 12% na Pampulha e assim sucessivamente. Pode passar, por favor. Aqui são o número de operações que a gente realizou por regionais, tá? Dados compilados até 21/11/2023, como eu já disse. Por favor, pode passar. Ações de gestão do espaço por número de pessoas impactadas, tá? Foram 56% na região Centro-Sul, 11% no Noroeste, assim sucessivamente. Pode passar, por favor. Aqui nós temos também um monitoramento de que tipo de abrigo que essas pessoas utilizam nesses locais, tá? Isso é um trabalho que a gente faz diariamente, então a gente tem isso atualizado até o dia 21, novamente. Barraca de camping são 12%, abrigo de lona 36%, delimitado por objetos 16%, cobertas 8,4%, madeirite 13,2% e sem abrigo, as pessoas que se abrigam debaixo de marquise, normalmente 13% dessa população. Por favor.
Aqui também é onde há a maior concentração dessas pessoas, tá? Praças públicas, pista de rolamento, passeio em frente à propriedade pública, passeio em frente à propriedade privada, e assim sucessivamente também, delimitando onde normalmente essas pessoas estão e onde elas ocupam diariamente esses locais. Pode passar, por favor? Aqui é para que vocês verifiquem muitas situações que a gente encontra no dia a dia, tá? Aqui é um extrato muito pequeno, a atuação do nosso pessoal, e depois aqui essa última foto, aqui depois ainda tem uma lavagem que é feita junto com a SLU para limpar completamente os locais, para a gente verificar muitas vezes que há uma acumulação muito grande de materiais, alguns recicláveis, mas muitos são materiais inservíveis, que o nosso pessoal atua e recolhe e faz esse trabalho junto com a SLU. E quando são materiais recicláveis, como eu já disse mais de uma vez, eles são levados para as cooperativas onde esses materiais são comercializados. Pode passar, por favor. Aqui é um outro local onde a gente também atuou. Pode passar, por favor. Outro local. Isso é só para... Aqui na rua São Paulo, no centro, também é um volume muito grande de material acumulado. Pode passar. Aqui na rua Lagoas, esquina com a Avenida Cristóvão Colombo. Pode passar. Muito bem. Aqui são as ações que a gente realiza junto às pessoas em situação de rua, só já terminando. Ações de zeladoria, lavação em locais em conjunto com a SLU, encaminhamento das necessidades, como eu já tinha destacado, socioassistenciais, saúde e vulnerabilidades sociais, auxílio no monitoramento nas áreas de risco, deslizamento e alagamento, que também é uma grande preocupação, principalmente agora na época de chuva. Algumas pessoas vivem em locais que estão sujeitos a deslizamentos, e a gente trabalha muito orientando as pessoas a não ficarem naqueles locais. Auxílio na recomposição de lotes e áreas públicas ou obras públicas, reintegração de lotes públicos ocupados por pessoas em situação de rua. Muitas vezes a gente faz isso por determinação judicial, é uma outra atividade que a gente exerce. Muitas vezes o próprio Ministério Público entra com ações e a Justiça determina a desocupação dessas áreas quando são invadidas, ou áreas públicas ou mesmo áreas privadas. Tá? Pode passar, por favor. E aí todas as demais atividades, auxílio em obras públicas, auxílio em proteção de patrimônio. Pode passar, por favor. Pode. Muito bem. Em linhas gerais, rapidamente, esse é o trabalho que é exercido nessa atividade específica, relacionado com pessoas que vivem em situação de rua, através da Secretaria de Política Urbana, na sua área de fiscalização. Bem, então, obrigado pela sua apresentação, secretário. O senhor Zé Mauro já tinha nos passado diversas dessas informações, e a gente queria justamente conversar aqui, extrapolando um pouquinho mais do que obviamente já tinha sido conversado, até para não ficarmos redundantes, né? Mas eu havia feito uma pergunta para o senhor no início, o senhor até me desculpa que eu deveria ter esperado o senhor apresentar, mas só para recapitular, a gente estava falando justamente sobre, dentro do prisma da ocupação regular do solo urbano, a ocupação regular dos espaços, a gente vê cenas como, por exemplo, essa última recente, onde alguns migrantes vindo da Venezuela decidiram porque eles podem ficar lá na Praça da Liberdade, e aí dispara uma série de processos internos da prefeitura. Isso tem sido muito criticado pela população, com toda a razão. Transformar um cartão postal numa área de ocupação totalmente irregular, representando a desordem realmente com relação ao espaço público. Como que o senhor enxerga isso dentro da perspectiva da articulação política urbana, código de posturas versus assistência social? A gente tem conversado bastante sobre essa questão, porque o fenômeno dos venezuelanos, aí nós estamos falando de dois tipos de venezuelanos: os índios venezuelanos, que é um público específico, e os venezuelanos que vieram migrando para o Brasil, para várias regiões do Brasil, né? No que diz respeito aos índios venezuelanos, desde quando aqui eles chegaram, foi criado um espaço específico para eles, o senhor deve conhecer bem, e dado ali todas as condições para que eles possam, de alguma forma, viverem ali enquanto aqui estiverem. Há uma característica nos índios, que eles são migratórios, eles não ficam muito tempo no mesmo local, mas hoje a gente tem, eu não sei se a secretária passou esses dados aqui, em torno de 150 índios, aproximadamente, ainda vivendo aqui, lá no abrigo que foi construído, né, foi reformado
para recebê-los. No que diz respeito às famílias venezuelanas, é outra característica também. Esse caso específico são 22 pessoas da mesma família que só aceitavam ficar num abrigo onde todos eles pudessem ficar juntos. Então, como eles não conseguiram isso no primeiro momento, eles evidentemente resolveram fazer um movimento para obrigar a prefeitura a atender às suas necessidades. Tá? Nós estamos trabalhando de forma conjunta com a Guarda, com a Secretaria de Políticas Sociais, para poder, de alguma forma, evitar que isso aconteça. Na verdade, pelo que eu tenho conhecimento, eles não estão lá mais lá na praça. Pelo menos ontem, quando eu estive lá, eles já não estavam lá mais. Tá? Então, na verdade, de alguma forma, o que a prefeitura tem feito é alugado hotéis. Nós hoje temos 2 grandes hotéis alugados, com 400 vagas no centro da cidade. Agora a prefeitura vai alugar vários outros hotéis, vagas em hotéis e pensões, para abrigar essa população, principalmente por causa do período da chuva. Não estou falando aí, são venezuelanos ou brasileiros, não importa qual é o público. O que importa é que são pessoas que estão vivendo em situação de rua. Tá? Então, esse efeito migratório de pessoas que vêm de outros países, quando tem informação acadêmica, as pessoas têm conhecimento técnico, elas podem ser absorvidas. Hoje, por exemplo, vou dar um dado aqui, Belo Horizonte hoje tem 7.000 vagas na área de hotéis, bares e restaurantes não preenchidos. Semana passada eu estive com um proprietário de uma grande rede de supermercados, ele tem 2.000 vagas em Belo Horizonte hoje, que ele não consegue preencher. Então, na verdade, a prefeitura hoje está adotando políticas, já foi dito aqui com certeza, nós estamos criando curso de formação, trazendo essas pessoas que estão vivendo em situação de rua para serem formadas. Já formamos uma primeira turma e a nossa intenção é que a gente consiga formar 1.000 pessoas que vivem em situação de rua e empregar essa pessoa não só no setor público, como também no setor privado. Então, uma parceria da prefeitura com várias áreas do setor privado, tentando trazer as pessoas de volta à sociedade para que elas possam ser reintegradas. E no caso desse movimento da prefeitura, a prefeitura está oferecendo uma bolsa de R$600 para essas pessoas, e esse grupo que já foi formado, foram 38 pessoas no primeiro grupo, já estão trabalhando hoje em diversas áreas da prefeitura. Bem, secretário, esse caso dos venezuelanos, ele é interessante só num ponto, né? Porque a gente não sabe nem se eles têm uma migração regular, se estão com a documentação deles regular aqui no Brasil ou não, mas é um afronto direto à legislação municipal da ocupação do território urbano relativo ao Código de Posturas. E o senhor, obviamente, sabe que o desafio de fazer valer a norma, né, ela não se aplica igualmente a todas as pessoas, né? Uma pessoa que é dono de uma loja, se colocar algum equipamento, uma banquinha do lado de fora, lá ele vai ser multado imediatamente, certamente não vai conseguir sair daquela qualificação ali de uma infração de posturas municipais. Mas, em compensação, outros acham que tem total direito de descumprir as posturas municipais. O senhor disse, inclusive, na primeira fala, da questão dos materiais recicláveis que aqueles, entre aspas, acumuladores poderiam estar ocupando calçadas e tudo, e que a prefeitura então tem um serviço para levar esse material às unidades recicladoras. Nós até tínhamos agendado a oitiva da SLU, mas houve uma troca de secretários, a gente provavelmente vai fazer um novo agendamento, mas se for pertinente dentro da área do senhor de política urbana, como que se dá esse ponto em específico? Materiais acumulados em praças, mas que têm destinação para reciclagem. Como que fica essa relação da ocupação do espaço público perante o Código de Posturas? Só uma parte, que eu não entendi muito bem, vereador Braulio. O senhor apontou a situação das pessoas em situação de rua que estava lá na Praça da Liberdade como se estivesse descumprindo o Código de Posturas, Estão descumprindo o Código de Posturas. Mas e a decisão do STF? Não, são que pessoas define não que são nacionais e estão descumprindo o Código de Posturas. Tá, Há, obviamente, aí, um conflito. Claro. É por isso que eu queria falei até muito aproveitar bem a presença para justamente ilustrar essa incongruência. Sim, eu queria Porque só... se ele fosse um cidadão de Belo Horizonte, por exemplo, nascido e criado em Belo Horizonte, talvez a vulnerabilidade pudesse ser mais tranquila de você pegar e ficar fazendo o paralelismo da discussão. O que eu quis dizer é o seguinte: uma pessoa que vem de outro país, não necessariamente está regular no nosso país,
e ela vai afrontar o município em descumprimento direto de uma norma, ocupando um espaço que ela não deveria ocupar. Mas olha Essa só, foi a discussão. Eu sei, mas a pessoa, independente da origem, né, da nacionalidade da pessoa, se ela está configurada como uma pessoa em situação de rua, ela não pode ter, como a gente já discutiu amplamente aqui, inclusive na oitiva com o José Mauro, subsecretário de Fiscalização, barraca, colchão, coisas que dizem respeito ao uso pessoal, né, por decisão do STF, de momento, não pode haver retirada de pertences. Então, você não pode dizer que a prefeitura está desrespeitando o Código de Posturas do município, mas afinal de contas existe uma decisão do STF. Inclusive, eu queria aproveitar e perguntar para o Hércules. Bruno. A questão é que mas tem você acha que Belo Horizonte não faz parte do ente federado nacional? Belo Horizonte pode desrespeitar a decisão do STF? Então, as leis nacionais do país estão, inclusive, atendendo a pessoas que não são do país. Mas a decisão do STF não entrou no mérito da nacionalidade da pessoa em situação de rua, Braulio. O problema nosso não é esse. O problema nosso é o seguinte, que a assistência social da cidade foi lá e fez o trabalho dela. E fez o encaminhamento, fez locação de recursos para receber essas pessoas. A condição que foi ofertada a elas, elas não quiseram. E para pressionar o município, foram lá acampar na Praça da Liberdade. Essa é a discussão. A assistência social da cidade funcionou bem, acolheu essas pessoas, foi e direcionou para equipamentos públicos e simplesmente, não, esse aí eu não quero e vou lá para pegar e ocupar a Praça da Liberdade. Esse é o contrassenso. As pessoas estão na Praça da Liberdade? As pessoas não estão mais na Praça da Liberdade. Não estão agora. Não, houve um ajuste nessa situação. Choveu ontem, particularmente resolveram sair. Não foi isso não. Na verdade, também deixar bem claro o seguinte, toda a legislação da Prefeitura de Belo Horizonte, as portarias, os decretos, estão 100% alinhados com a DPF 976. Ou seja, a própria portaria lá de 2017, ela já era completamente alinhada, tá? Até porque boa parte da nossa portaria está refletido no ADPF 976. Então, o que se faz nessa situação, vereadores, é um processo de conciliação. Obviamente que nós não podemos, de forma forçada, retirar as pessoas dos locais, até porque nós estaríamos descumprindo a própria ADPF 976. Mas nós tivemos a possibilidade de, sim, nossas equipes, junto com a assistência social, a Guarda Municipal também atua nessa situação, de convencer as pessoas que naquele momento específico não haveria possibilidade de alocar as 22 pessoas da família, que eles alegavam que era da mesma família, num local único. Então essa questão foi toda negociada e as pessoas não estão mais lá naquele local. Obviamente, se num momento futuro, de imediato, a gente conseguir colocar todos no mesmo local, isso será feito. Até porque a prefeitura agora está alugando novos espaços para acolher essas pessoas, não só os venezuelanos, como todas as pessoas que estão em situação de rua. E agora tem uma portaria do governo federal também que vai criar, através de entidades que são associadas à prefeitura, municípios acima de 500 mil pessoas, que vão possibilitar que a gente possa também ofertar áreas de higienização, banheiros públicos. Aliás, a prefeitura já está com edital hoje na rua para instalação de banheiros públicos, principalmente no centro, na região centro-sul, né? Sendo que a gente fez uma licitação para 18, mas poderão se estender para mais 45, desde que a licitação seja exitosa, tá? Secretário, só cumprir uma questão regimental aqui. Às 12h22, eu prorrogo essa reunião por mais 40 minutos. E eu agradeço, viu, secretário, o esclarecimento, né, para a gente evitar que fake news ou inverdades ou verdades parciais possam ser espalhadas por aí sem a gente entender realmente a abordagem que a prefeitura fez. Obrigado. Você está dizendo que é uma fake news, Bruno? Uai, você falou que eles... Fake news? Você falou que eles estavam lá na Praça da Liberdade. Eles estavam, isso é um fato. Eles estavam, mas a prefeitura abordou e dialogou, resolveu a situação. As pessoas indígenas... Eu me lembro que eu ajudei a Secretaria de Saúde, a abordar uma família de machacalis, indígenas machacalis, do território nacional, que também estavam com essa situação. Eles são nômades, né? Inclusive estavam em Belo Horizonte, não sei se Hércules e Fleury se lembram dessa situação, e realmente estava uma situação dramática, porque eles, com crianças, né? Nômades, são indígenas nômades, existem pessoas diferentes de nós, Braulio. E eles não queriam ficar separados por uma questão de proteção das crianças, das mulheres e dos homens. E a prefeitura fez um esforço tremendo e, claro, infelizmente, teve 1 ou 2 dias que eles acabaram permanecendo em situação de rua, na rodoviária, inclusive, vocês se lembram disso? Mas a prefeitura, de uma forma muito humana,
né, conseguiu abordar e resolver a situação. Ótimo. Então, assim, a gente tem que respeitar culturas diferentes, tem que respeitar nacionalidades diferentes, porque nós somos povo e humanidade, independente de ser venezuelano, ser indígena, ser branco, negro, Então, preto. a lei não é para todos? A lei é para todos. Então, Bruno, e a lei garante o direito à dignidade, você veio princípios falar da Constituição que a gente tá Federal. falando de fake Então, eu só news? estou dizendo. Claro, olha a história Isso é que você fake inventou a news? respeito da presença Eu dos inventei história, venezuelanos. Bruno. Você comentou Você que tá os falando de uma- venezuelanos. Bruno, você Brother, falou, a discussão é um não é entre fato. eu e você. A questão pode é, ser, ué, mas você você falou veio que os falar de fake indígenas news. venezuelanos estavam ocupando a Praça da Liberdade. É um né, fato. e ainda estavam na Praça da Liberdade. É e o um secretário acabou de deixar claro que não. Que eles não estão na Praça da Não estão Liberdade. agora A prefeitura. mais, mas estiveram lá por vários e vários dias. Esse público não Eu só é- estou querendo dizer que havia uma infração do Código Municipal de Posturas. É um fato. Pessoas em situação de rua na A rua. Secretaria de Assistência Social agiu. É um fato. A Secretaria de Assistência Social fez o encaminhamento. É um fato. Eles não gostaram do encaminhamento. Ponto. Aí usaram a ferramenta de pressionar a prefeitura. É isso que está em discussão. Mas eu só reportei fatos. Isso não é fake news, Bruno. Eu só te peço só para retificar Ô, essa Braulio, parte. eu te peço também para entender o seguinte, né? A situação das pessoas que estão na rua, Braulio, sejam elas venezuelanas, indígenas, negras, pretas, brancas, amarelas, que forem, elas precisam, sim, de uma abordagem diferente da abordagem de um comerciante que vai lá e monta sua barraquinha. As pessoas não são privilegiadas porque estão na rua porque estão fragilizadas. Exatamente por Não isso são que eu afirmo, privilegiadas. a gente tem E um a gente problema tem no que respeitar Brasil uma de que decisão não da são STF. todos tratados igualmente perante a lei. As pessoas que estão Não em são. situação frágeis precisam realmente de uma Precisa, abordagem por especial. isso que eu parabenizo Porque a é o assistência princípio da social dignidade nossa social cidade, humana. Porque a assistência social da cidade age. O pessoal tem atuação. E aí a gente vê, numa atuação municipal, onde os assistentes foram lá, eles não aceitaram a condição que foi passada como alternativa. E conseguiram negociar, as pessoas Entende? estão bem. Ó, que bom. Pois é, mas não é um uma exemplo fake de uma news. abordagem, um exemplo de uma. Não é uma fake Mas foi news. importante porque ele pelo menos completou a informação, Mas não é uma Braulio. fake news. E eu fiz uma pergunta. Na minha opinião, Vamos vamos superar retomar o esse capítulo? debate. Então vamos lá. Superar o debate, mas foi se você não completa a informação, vira uma fake news. Não é fake news. Mas tudo bem, bola pra Vamos lá. frente. Mas então é o seguinte, eu vou passar para a pergunta que eu fiz, que você voltou ao assunto. Seu Fleury, a situação dos materiais recicláveis acumulados em áreas públicas. O senhor disse que há um serviço da prefeitura para auxiliar essas pessoas levarem esses materiais até determinados locais. É um assunto da pasta do senhor? O senhor tem como explicar como que se dá? Na verdade, nós temos dois tipos de pessoas que reciclam materiais. Os que são vinculados às cooperativas que já existem, então eles próprios já têm todo um sistema de captação desses materiais, já são pessoas que trabalham com as cooperativas de materiais recicláveis, e aqueles que são autônomos, digamos assim, que não estão vinculados. Essas pessoas, a prefeitura tem veículos, caminhões, nós temos, inclusive, vinculados à secretaria e ao SLU, e a gente faz esse trabalho em conjunto. Quando há um volume significativo de material que pode ser reciclado, a gente leva para essas cooperativas. A prefeitura, inclusive, está buscando uma solução de viabilizar novas áreas, através de galpões específicos, a gente vai colocar essas pessoas para viabilizar a possibilidade de que essas pessoas possam, porque de alguma forma eles oferem recursos. Muitos vivem dessa realidade. Ou seja, as pessoas levam alimento para dentro de casa reciclando materiais. Esses são profissionais que trabalham no mercado, né? Mas se eles não estiverem vinculados a uma cooperativa, né? Isso, a prefeitura hoje tem atuado naqueles locais onde há um acúmulo de materiais que são passivos de reciclagem, a prefeitura tem auxiliado sim. Usando veículos, nós temos uma frota de veículos. Mas então são os veículos que já estão alocados nas cooperativas, né? Não, veículos da própria Outros prefeitura. veículos. Da própria prefeitura. Nós temos caminhões na própria Secretaria de Política Urbana, no SLU, que ajudam no recolhimento desses materiais. Tá, mas enquanto esse material não é feito, a estocagem deles em ambiente público, ele é tido como normal? Na verdade, assim, é o que eu já disse, a gente atua diariamente nesses pontos de maior concentração. Então, diariamente, eu posso depois passar uma lista de todos os locais que nós fomos ontem e recolhemos materiais. Né? Ontem a gente atuou em mais de 10 lugares em Belo Horizonte, através dessas equipes, e recolhemos materiais em vários deles, tá? Muitos materiais não inservíveis e outros materiais que são passíveis de reciclagem. A gente tem caminhões que são vinculados a uma frota que é locada, a prefeitura loca veículos, né? Tanto na Secretaria, quanto na Secretaria de Política Social, quanto no SLU. Entendi. Bem, e outro assunto, a questão dos ferros velhos.
Hoje, nessa força-tarefa que a Secretaria de Política Urbana está fazendo, foi identificado a existência de ferros velhos irregulares que não têm alvará de licença de funcionamento? Foram, e a gente já fez, esse ano em particular, nós já fizemos autuação em mais de 12 ferros velhos, e alguns a gente lacrou, com a ação junto com a polícia, não só por questão de alvará, principalmente por começar produtos que são auferidos, principalmente cobre, né, que é o que nós temos aí uma cadeia de receptadores de pessoas que muitas vezes, já vimos mais de uma vez isso, postos de saúde que tiveram que ficar fechados porque os cabos foram roubados e você inviabilizou o funcionamento de unidade de saúde, comprometendo todo o atendimento daquela população local. Então a gente tem atuado fortemente no trabalho com a polícia, com a guarda, com o corpo de bombeiro e com as nossas equipes lá. Diariamente a gente tem atuado, essas ações são planejadas, obviamente, porque tem que ser sigilosas. Ontem, por exemplo, nós atuamos numa unidade dessa, recolhemos um volume significativo de materiais, eu tenho até umas fotos aqui comigo, e quando não há material que foi subtraído, a gente simplesmente notifica. Se não há alvará, a gente notifica, e no segundo momento, se não for corrigido, a gente vai lá e fecha a unidade. Diversos moradores da região da Lagoinha nos afirmaram que presenciam o funcionamento de ferros velhos no período da noite até na madrugada, né, que estaria certamente em desconformidade com o que prevê a licença de funcionamento, né, que a Prefeitura emite. Como que vocês têm enxergado essa questão de horários de funcionamento totalmente fora do padrão e principalmente as ações que precisam ser feitas para coibir essa ação? As nossas equipes da área de fiscalização, elas atuam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nós trabalhamos sempre em plantão, tá? O fim de semana em particular, nós temos ações coordenadas em todas as regionais. Com relação especificamente a essas atuações irregulares, nós temos canais onde a população pode fazer as denúncias. Quando nós recebemos denúncias, a gente atua sempre nesses locais. Se há uma concentração específica, a gente também tem atuações que são feitas, programadas. Agora, no que diz respeito à Lagoinha, eu não sei se é do seu conhecimento, a Prefeitura já publicou um decreto. Esse decreto é um decreto que vai fazer, definindo que várias áreas dos ferros velhos se tornem de interesse público, e a Prefeitura agora vai começar com um processo de desapropriação. Esse valor da desapropriação vai chegar a 64 milhões de reais, mas vai ser feito em etapas. No primeiro momento a gente vai desapropriar aqueles que são mais próximos dos viadutos ali. A desapropriação vai implicar provavelmente na demolição desses locais, e ali serão instalados equipamentos públicos para atender a população da Lagoinha e aquelas pessoas que vivem ali no entorno. Bem, a gente trazendo a discussão da política urbana para um âmbito mais macro, né? Afinal de contas, o senhor José Mauro já esteve aqui conosco. Sim. Gostaria de entrar na pauta agora da habitação de uma forma macro. Nós vemos que nós temos um plano diretor que já está em vigor aí desde o início de 2020. Exatamente. Um plano que se propôs a ter novas perspectivas, principalmente da formação do Fundo Municipal de Habitação, e que, de certa forma, depositou-se nesse instrumento uma forma, né, onde o déficit habitacional começaria a ser resolvido. Ontem, em paralelo, né, o prefeito Fuad Noman anunciou na imprensa, né, a captação de recursos do PAC para a construção de mais de 3 mil unidades do Minha Casa Minha Vida. E, para vir com a terceira paralela, nas nossas visitas técnicas, nos diálogos que a gente veio promovendo aqui na CPI da assistência social para pessoas em situação de rua, nós vimos que um dos gargalos gigantescos que a gente encara na cidade é que na hora que o encaminhamento que a pessoa vai se dar para ela acessar a moradia, seja por instrumentos como, por exemplo, o aluguel social, a Bolsa Moradia, né, que é o termo correto, a Bolsa Moradia, existe uma dificuldade muito grande que essas pessoas encontrem imóveis elegíveis, e quando elas encontram, o processo é extremamente burocrático, lento, fazendo com que essa fila não ande e gera uma série de transtornos colaterais dentro dessa relação aí de encaminhamento da solução. No âmbito da política urbana, como que o senhor enxerga a execução do plano diretor para essa solução lá na ponta, que é a habitação para as pessoas? Ok. Na verdade, a política urbana, ela traça
digamos assim, o planejamento. Mas a execução, neste caso em particular, é feita pela Urbel, que é uma empresa da prefeitura que cuida claramente dessas questões. O que nós tivemos, na verdade, foi um gap, e todos nós sabemos, porque os municípios, eles não têm recursos. Hoje uma unidade, o valor mínimo de uma unidade hoje é da ordem de R$170 mil. Então, se nós temos um déficit habitacional que não é apontado pela Secretaria de Política Urbana, por órgãos da sociedade civil, que gira em torno de 60 mil unidades em Belo Horizonte, esse é o número que eu tenho, que não foi fornecido pela minha secretaria, mas sim pela sociedade civil organizada, nós temos realmente uma questão complexa. Uma outra questão de Belo Horizonte é que nós temos cada vez menos terrenos disponíveis na cidade de Belo Horizonte para que a gente possa construir essas unidades. O que a prefeitura fez agora foi disponibilizar os terrenos. Então, na verdade, o que a prefeitura está ofertando os terrenos, e a prefeitura, basicamente, tudo que ela solicitou nesse novo plano agora, da Minha Casa Minha Vida, o governo federal concedeu, ou seja, todas as unidades que nós pedimos, a prefeitura foi agraciada, no valor de 500 e tantos milhões de reais. A prefeitura agora vai, obviamente, colocar a público um modelo de credenciamento no modelo de licitação pública, onde a prefeitura oferecerá os terrenos, e as empresas que se habilitarem, elas vão ter que oferecer unidades à prefeitura de Belo Horizonte, onde elas vão construir esses imóveis. Então, na verdade, nós teremos ali imóveis que a prefeitura vai trocar pelos terrenos. Esse é um dos modelos que a gente vem discutindo hoje na prefeitura. Então, muitas vezes, permitindo que, ao invés de ser uma mera comercialização entre privados, a prefeitura tenha um volume desses imóveis onde ele possa alocar nessas políticas públicas voltadas para atender, principalmente, pessoas que não têm acesso à habitação hoje na cidade de Belo Horizonte. Sr. Fleury, só para fazer um parênteses dentro desse tema, antes do senhor evoluir na resposta, então, essas 3 mil e poucas unidades que representam esse recurso do PAC, 516 milhões que o senhor disse, são aqueles terrenos de AES que o senhor Cláudio esteve aqui na Câmara, falou para a gente? São aqueles, eu acho que são 50, não são aproximadamente 30 terrenos, na verdade, que a Prefeitura apontou, que eram AES, e que está se cedendo para se fazer habitação popular. Esse é o objeto da contemplação? Não só terrenos de AES. Como eu trabalhei na Secretaria da Fazenda, e por uma dessas características de Belo Horizonte, a parte de patrimônio hoje em Belo Horizonte está na Secretaria da Fazenda. Patrimônio não é a questão patrimônio cultural, é o patrimônio, a gestão do patrimônio. BH Ativos também está lá. Também está lá. Mas a gestão de todos os bens, os imóveis da prefeitura, que são de propriedade do município de Belo Horizonte, são geridos hoje na Secretaria, na sua LOG, né? Secretaria da Fazenda. Então, na verdade, o que foi feito foi uma identificação de todos os terrenos que estavam disponíveis hoje em Belo Horizonte, que já existiam leis aqui aprovadas pela Câmara, que esses terrenos pudessem ser disponibilizados. Aí se apresentou um volume X de terrenos, nem todos foram escolhidos. Obviamente que tem alguns que são de AES, mas outros são terrenos que estão na Lagoinha, em vários locais aí de Belo Horizonte, tá? Então, esse número, esse rol de terrenos é que foi ofertado ao governo federal para que a gente pudesse, a prefeitura se habilitasse a essas unidades lá, que a gente conseguiu êxito em todas elas. Isso vai, obviamente, alavancar. É claro que o processo de construção demora um pouco, né? Mas na medida que a prefeitura tenha um número maior de apartamentos à sua disposição, porque é isso que vai acontecer, ela vai poder, obviamente, melhorar esse atendimento das pessoas hoje que não têm acesso a esse tipo de habitação. Tá? Então, só para a gente entender, desses terrenos que foram mapeados e se tornaram elegíveis, né, eles foram ofertados ao programa, e aí o governo federal, então, os contempla como programa Minha Casa Minha Vida. Isso. Então, a primeira operação para as construtoras que vierem a atuar nessa linha de frente é que elas vão reservar uma parte como se fosse uma permuta pelo terreno, que aí ficaríamos com imóveis públicos, né? Isso. Vinculados ao município, e o restante, então, seria financiado a terceiros pelo programa Minha Casa Minha Vida. Exatamente. Essa que é a ideia do projeto? Essa é a ideia. E qual que é o segmento de renda dessa parte que não seria da prefeitura? É do 0 a 3? Vai ser aquele tipo de venda compartilhada? Como que a prefeitura está tentando enxergar
essa atuação? Vai ser baixa renda? Tem já uma definição a respeito disso ou vai depender dos projetos? E depende também dos projetos e dos terrenos, dos locais onde vão ser construídos. Mas, obviamente, que o foco principal é a população de mais baixa renda na faixa 1 e faixa 2, tá? Que é esse o foco principal desse programa. Porque a faixa 1 necessita de ter a complementação, né? Que sim, também com certeza. Até foi já aprovado aqui na Câmara, se não me engano, foi em 2021. Isso. Sobre a venda compartilhada. A URBEL é que faz a gestão desse recurso. Existe um fundo, né? Aliás, sobre o fundo das centralidades que nós temos na Secretaria da Fazenda, né? Ele tem duas rubricas. Uma específica que é voltada para a centralidade e um para a habitação popular. Pós aprovação do projeto da outorga aqui, que o prefeito sancionou em junho desse ano, nós tínhamos até junho, neste fundo, somando as duas rubricas, em torno de 42 milhões de reais. Nós já chegamos a 70 milhões 3 meses depois. Sendo que no caso especificamente da habitação a gente tinha em torno de 2 milhões, o último número agora em outubro são 8 milhões já nesse fundo. Então, na verdade, ele vem crescendo e todos esses recursos serão repassados à URBEL, porque ela que utiliza esse recurso. Então, o fundo arrecadou em 4 meses praticamente o dobro do que se arrecadou em 3 anos e meio. Então, isso confirma a tese que foi posta quando o Executivo colocou o projeto de lei aqui para melhorar a questão da outorga onerosa. Exato. Bem, de qualquer forma, só para a gente finalizar essa parte do assunto das 3 mil casas. Então, agora os projetos vão ser evoluídos de acordo com o posicionamento desses terrenos. É uma gestão da Secretaria de Política Urbana? Não, a gestão não é, ela é da URBEL. 100% da URBEL? 100% da URBEL. Tá. Mas os projetos vão ser submetidos à aprovação, obviamente, na Secretaria de Política Urbana, né? Nesta questão em particular, existe um trabalho multidisciplinar. Tá. A Secretaria de Política Urbana trabalha junto com a URBEL, já trabalhou na identificação do terreno, da verificação se os terrenos estão regulares, porque se você, para se habilitar junto à Caixa do Terreno, tem que estar registrado e regular. Todo esse trabalho já foi feito anteriormente à oferta desses terrenos para essa nova política. Então, secretário, nós tivemos no Abrigo Pompeia, e foi uma visita muito boa, e a gente enxergou ali como uma região que tem uma vocação muito nobre para esse tipo de moradia e que a gente pode, inclusive, se desafiar em fazer empreendimentos, inclusive, maiores, né? Pela composição do local, a própria formação do terreno. Ele é um dos que está elegível para essa atuação? Eu não lembro de cabeça. Foram mais de 40 terrenos que foram ofertados. Aí, eu tenho esses dados. A gente tem os terrenos lá, mas a gente pode encaminhar depois a relação dos terrenos que foram aprovados. Depois por escrito essa semana. Não tem nenhum problema. Tá? Mas, de qualquer forma, é o seguinte, então deixa eu passar uma visão da nossa visita, né? Nós vimos um equipamento da Prefeitura, né, que foi inicialmente concebido para resolver problemas de momentos de pessoas que saem de áreas de risco, aqueles momentos que a cidade, às vezes, obviamente, passa. Então, é um desenho parecido com alojamento, mas tem um equipamento como uma quadra, né, vereador Cleiton Xavier, muito estruturado, tem playground, e é uma área grande, digamos assim. E a gente vê que é um local que pode ter um adensamento mais intenso do que simplesmente a construção daquele modelo que a URBEL executa na recuperação dentro das EIs, né? Onde existe remoção de pessoas e depois realocação dos removidos dentro da própria área para evitar que as pessoas saiam dos seus territórios. Mas o caso do Abrigo Pompeia, enxergamos que é um local que tem um potencial muito grande. Como que a Prefeitura enxerga essa possibilidade de construir projetos um pouco mais desafiadores em regiões que têm a possibilidade de adensar mais e trazer, assim, moradia popular? Como eu já disse aqui desde o início, a Prefeitura individualmente ela não tem a capacidade financeira para que ela banque a construção de todos. Então isso é uma parceria com o setor privado. E obviamente agora voltamos, graças a Deus, com um programa do governo federal que foi suspenso praticamente durante a gestão anterior. Esse programa ele vai facilitar isso. Agora, quem vai trazer os projetos, e a gente vai discutir, são as próprias empresas do mercado privado, as empresas, as grandes consultoras. Eu vou só dar um dado aqui. Um dos grandes empecilhos que a gente tinha em Belo Horizonte para que a gente pudesse ter projetos da iniciativa privada ou no Minha Casa Minha Vida, ou de habitação popular, independente de haver programas do governo federal, era que
o modelo que Belo Horizonte adotava criava contrapartidas de valores muito grandes. Em abril do ano passado, nós editamos um decreto que foi elaborado na Secretaria de Política Urbana. Nós nos reunimos com todos os grandes construtores de Belo Horizonte, ouvimos todos eles, editamos um decreto e reduzimos naquelas unidades de entrada, ou seja, do público de baixa renda, a gente zerou essas contrapartidas. E limitamos a 3% o valor máximo dessas contrapartidas. Não estamos falando de sistema viário, não, tá? Contrapartidas do meio ambiente, da Secretaria de Política Urbana. Com isso, a gente criou uma possibilidade muito maior. E também mudamos, junto com a UBL, uma portaria conjunta, os valores que eram considerados baixos. A gente adotou um modelo semelhante ao de São Paulo e do próprio governo federal, do valor mínimo das unidades, né? Tanto das unidades de entrada, como do nível 2 ao nível 3. Isso fez com que voltasse investimentos nesse setor na cidade de Belo Horizonte. Certo. Nessa questão, inclusive, dos investimentos voltarem para Belo Horizonte, qual que é a percepção da Secretaria de Política Urbana com relação ao aumento de projetos nesse segmento aqui, aqui em BH, né? Aumentou, tem aumentado, a Prefeitura já está sendo acionada realmente para se produzir mais unidades que destinem à habitação social? Olha, hoje nós temos discutido com a Encamp, podemos citar aqui nenhum problema, são as grandes consultoras, MRV e Direcional são as principais. Eles têm levado já para a Secretaria projetos que eles querem desenvolver em áreas onde eles consigam fazer um volume significativo de unidades. Acabei de receber, antes de vir para cá, o pessoal da Encamp me mandou aqui uma área que eles pretendem construir lá. Ou seja, na verdade, esses projetos começam a aparecer novamente, alguns que estavam abandonados foram retornados porque as pessoas entendiam que eram inviáveis, principalmente por causa do volume das contrapartidas, né? Então nós temos sim várias demandas já acontecendo na cidade de Belo Horizonte em projetos voltados para habitações populares, independente do programa Minha Casa Minha Vida. E independente também do plano diretor? Ou o senhor acha que o que se pensou lá atrás a gente vai conseguir consolidar? O plano diretor, ele na verdade, ele é um plano voltado para a descentralização, ou o que nós chamamos de centralidades, né? Todas essas unidades habitacionais para a população de baixa renda serão, obviamente, construídas nessas áreas que estão fora do centro, da região centro-sul, porque aqui os terrenos são muito caros e seria inviável construir unidades habitacionais. Então, todos os projetos estão sendo apresentados nessas áreas, tá? O senhor tem conhecimento do projeto que foi apresentado há praticamente 8 anos atrás, lá na região da Granja Werneck, que produziria 13.800 unidades? Não, esse projeto eu não tenho conhecimento. Eu tenho conhecimento de... Esses foram alguns projetos que estão retornando à Secretaria. Eu tive agora, nesses últimos 2 meses, reuniões com diversos investidores que querem voltar a construir nesta área. Ali nós temos uma questão que ainda precisa ser solucionada. O governo do Estado aprovou na Assembleia a possibilidade da permuta dos terrenos, mas ela não ocorreu ainda. Essa permuta com a família Werneck e o governo do Estado. Por quê? A área da família Werneck foi ocupada por ocupações irregulares. O governo do Estado, ele vai ofertar novas áreas para a família Werneck e estão fechando esse acordo. Precisava ser aprovado um projeto de lei na Assembleia que foi aprovado. Na sequência, o que o governo do Estado tem que fazer? Ele tem que doar ao município de Belo Horizonte aqueles terrenos para que o município de Belo Horizonte possa mover ações lá. Independente disso, nós temos hoje ações que a gente está fazendo diariamente lá. Nós temos contrato com o Banco Mundial, nós já temos projetos de infraestrutura para toda aquela região lá, que alguns projetos já conclusos em alguma daquelas áreas. E nós já conseguimos levar hoje para aquela região lá, que hoje nós já temos 10.000 pessoas vivendo ali. Eu já estive pessoalmente lá mais de uma vez. Hoje já conseguimos levar luz, ou seja, a CEMIG já instalou iluminação no local e a Copasa já levou água também para as pessoas. Existem algumas questões lá ainda, de algumas comunidades daquelas que a gente ainda está em negociação, por questões muitas vezes de interferência de pessoas que vivem ali na região, mas os projetos estão em andamento. Tá? E nós então temos a Prefeitura assume essa possibilidade de resgatar esses projetos de adensamento daquela Esses área. projetos privados já estão sendo apresentados novamente à Secretaria. Okay. Não só dessas 13.000, como de outras unidades na região. Porque ali nós temos
áreas grandes, apesar que a gente tem algumas áreas de preservação, Claro. mas tem locais ali onde você pode construir, sim. Tá, porque a gente entende que é uma área vocacionada e, obviamente, foi feito um esforço coletivo de governo do Estado com prefeitura, né, para ir resolvendo esse imbróglio que se formou, né, ao longo do tempo, mas que certamente trará aí benefícios para a população de criar a linha de oferta de unidades de baixa renda, que faz parte aí dentro da matriz de habitação necessária Os projetos do que déficit habitacional. são na área de Belo Horizonte, porque nós não temos ainda aquela que o governo vai doar ainda para Belo Horizonte, a gente vai estar tocando já na secretaria. Certo. Na questão ainda de construção, um dos instrumentos que o plano diretor prevê é o PPH, né, que é aquele coeficiente que você consegue adicionar ao coeficiente de uma obra a partir da construção de habitação popular. Ele é um instrumento que está previsto, porém ainda praticamente não usado. Algumas pessoas o criticam e, particularmente, aí como uma opinião pessoal, acho que é um instrumento que a gente precisa de potencializar para você conseguir fazer com que o privado que produz a habitação de perfil popular faça praticamente uma monetização disso utilizando direito de construção em outras áreas da cidade. Qual que é a visão do senhor a respeito de evoluir esse instrumento e por que você acha que ele ainda não é usado? Na verdade, o que eu encontrei na secretaria quando tomei posse lá em abril do ano passado foi praticamente projetos relacionados com a habitação popular praticamente paralisados na cidade de Belo Horizonte. Um dos motivos é a suspensão do programa Minha Casa Minha Vida e outro era as próprias restrições que as empresas apresentavam em função dos volumes muito grandes de contrapartidas que exigia, que onerava muito o custo final dessas unidades e que o valor final não atingiria aquela população que interessava ao município, tá? Mas assim, eu não sei, existe um projeto hoje aqui em andamento aqui na Câmara, que é o retrofit do centro de Belo Horizonte, onde a gente está criando um mecanismo muito semelhante a esse. O projeto retrofit, ele cria essa possibilidade que as empresas que investirem no centro, naquela área delimitada, vão poder usar esse potencial fora daquela área. Então nós somos 100% a favor, até porque nós que elaboramos o projeto retrofit que está em andamento aqui nessa casa. Tá. Deixa eu rodar a palavra aqui, porque a gente está com o tempo contado. Quer fazer uma pergunta, Bruno? Então, rapidamente, eu não pude encerrar a reflexão na oitiva do Danilo, bem rapidamente, só dizer, gente, cuidar de pessoas com uso abusivo, Braulio, Cleiton, todos, com uso abusivo de álcool e outras drogas é muito difícil. Seja aqui, seja nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar do mundo, todo mundo acho que conhece alguém que faz uso abusivo de álcool e outras drogas, é uma dificuldade. E em especial as pessoas que estão em situação de rua. É muito complicado mesmo, e seja qual for o tratamento, você não tem assim uma receita milagrosa, Cleiton. Né? Assim, não tem um tratamento que seja muito superior a outro. Uma tecnologia super simples que é o Alcoólicos Anônimos, né? Narcóticos Anônimos, são grupos de autoajuda que têm boas evidências de impacto, né? E isso eu acho que é uma política bem interessante. Mas do ponto de vista técnico, as comunidades terapêuticas, né? Ainda que elas existam por aí, elas não têm eficácia de benefício maior do que o tratamento, por exemplo, feito, né, no CERSAM, no Centro de Saúde. Então, por isso que eu acho que não necessariamente a gente precisa, enquanto Câmara Municipal, acho que não devemos, né, recomendar essa terapêutica como algo superior demais. Inclusive, não está previsto no próprio ordenamento do SUS comunidade terapêutica como rede de cuidado em saúde, sabe? Isso, às vezes, tem instituições religiosas que fazem, né, atuam desse modo. Se a pessoa quiser ir, é uma questão dela, né? Acho que a gente só tem que preocupar com a garantia dos direitos humanos, das liberdades, isso é fundamental, seja onde for, qualquer ambiente público. Mas eu queria só registrar isso rapidamente, viu? E obrigado, secretário, pela sua presença, Hércules também. Obrigado, vereador Bruno. Quero saudar aqui a presença do vereador Elim da Farmácia, vereador Cleiton Xavier. Presidente, eu fui contemplado com as falas do doutor João Antônio Fleury Teixeira, né? Então, voltando só um pouquinho lá atrás, naquele assunto que teve uma discussão entre Vossa Excelência e o vereador Bruno Pedralva, o STF tentou desenhar uma solução sem conhecer de perto o problema. Então, hoje,
Belo Horizonte sofre muito em dois prismas. O primeiro, nós temos mais de 5.000 moradores em situação de rua, e do outro lado nós temos uma população, sobretudo os comerciantes, que tem mandado diuturnamente e-mails para mim, em razão da relatoria dessa CPI, reclamando muito a ocupação ilegal, irregular e, na fala deles, perturbadoras dessa população, alguns até com mobílias na porta de lojas. E eu me recordo de um e-mail aqui que eu recebi de um comerciante da Avenida Silviano Brandão, bairro Floresta. Então, o secretário, só essa pergunta que eu vou fazer: qual que tem sido, mesmo diante dessa ADPF estabelecida, onde o Alexandre de Moraes proíbe a remoção, qual que tem sido a orientação intersetorial da Prefeitura no tocante também a esses pagadores de impostos que são os comerciantes de Belo Horizonte, que, por sua vez, eles fomentam o desenvolvimento econômico da cidade, mas estão vivendo com essa pedra no sapato que é a ocupação desordenada do logradouro público, sobretudo na frente dos comércios. Como eu já destaquei aqui, a legislação de Belo Horizonte ela é totalmente aderente à DF 976. As atuações que nós fazemos, a gente faz através de denúncias, reclamações ou através do próprio trabalho nosso, que nosso pessoal está na rua todo dia, durante o dia inteiro, tá? Então, onde há excesso de materiais que, porventura, ocupem as vias públicas e impeçam o trânsito das pessoas, ou mesmo que a pessoa exerça a sua atividade comercial ali, a Prefeitura continua recolhendo esses materiais. Por exemplo, se a pessoa coloca uma cama, um sofá ou coisas que não podem estar ali, nós continuamos recolhendo, porque a determinação do ministro Alexandre, ela não nos proíbe de fazer o recolhimento desses materiais, porque lá está claramente definido o que é material pessoal e aquilo que é excesso de materiais, tá? Então a Prefeitura continua atuando. Obviamente que nós, já citei aqui, tem algumas dessas pessoas que vivem em situação, eles são acumuladores, tá? Muitas vezes tem algumas pessoas que param os veículos e doam materiais para essas pessoas, não estou falando de alimento, doam cadeiras, mesas e coisas da natureza. E o nosso trabalho, o grande papel da Secretaria de Política Urbana é ser um órgão conciliador, porque nós atuamos não só com relação a essas pessoas, mas, por exemplo, nos conflitos entre moradores e proprietários de bares e restaurantes, que às vezes tem músicas que tocam até tarde da noite e incomodam aquela população que reside naquele local. Isso é uma das principais atuações que a gente tem hoje no dia a dia. Nós vivemos 2 anos numa cidade que estava fechada, o comércio todo estava fechado, os bares e restaurantes estavam fechados, e pós-pandemia, hoje eu posso dar um número para vocês, nós temos mais bares e restaurantes em Belo Horizonte hoje do que tínhamos antes da pandemia. Então nós temos vários locais em Belo Horizonte que haja concentração de bares e restaurantes, e muitos deles, às vezes, exploram músicas em horários não adequados, em excesso de volume, e o nosso pessoal atua nisso 24 horas por dia, sábado, domingo, todos os feriados e dias santos. Da mesma forma, nós atuamos junto às pessoas que vivem em situação de rua. Obviamente que nós não conseguimos atender todas as demandas, porque a cidade é grande, essa população está espalhada em vários locais, apesar que existem locais mais concentrados, mas qualquer demanda que o senhor receber aqui de reclamação, o senhor pode repassar diretamente para mim, que a gente vai atuar no local. Bem, secretário, para finalizar, a última questão, também como observação da CPI, a gente está dialogando com muita gente e é muito importante, quando a gente escuta das pessoas, uma visão totalmente diferente daquela que a gente tem. Algumas áreas da cidade estão sofrendo ocupação irregular, e eu vou citar um exemplo que eu acho assim, o fim da picada é a invasão do Parque Jacques Cousteau, uma área de preservação ambiental verde e que está tendo
um aumento de pessoas diuturnamente. Ontem mesmo, passando pelo anel rodoviário, eu testemunhei um caminhão betoneira saindo de dentro dessa invasão. E aí, entrevistando pessoas e conversando, percebemos que muitas dessas ocupações são feitas por um que alugam esse imóvel para outro. Quem mora lá é inquilino de alguém que de forma coordenada construiu de forma irregular. Como que a Secretaria de Política Urbana enxerga essa situação? Nesse caso em particular, nós já tivemos várias atuações nesse local, inclusive com a demolição de imóveis irregulares que foram construídos no local. Tá? Ali, na verdade, a gente trabalha em parceria com o Ministério Público e com o próprio Tribunal de Justiça, porque muitas vezes nós temos que estar amparados legalmente para fazer essas ocupações. O senhor sabe que depois de 24 horas que a pessoa ocupa o local, a gente começa a ter uma dificuldade legal para poder fazer a retirada das pessoas. Tá? Então nós atuamos, a gente já fez várias demolições ali, mas amparados judicialmente e Ministério Público, e continuamos, nosso pessoal praticamente diariamente a gente tem uma ação lá nesse local. Agora, evidentemente mas é uma situação que eu usei como exemplo, mas a gente sabe que em outros lugares da cidade tem. Vou dar outro exemplo, a Avenida Antônio Carlos ali, próximo ali da região da Aparecida, indo ali para Nova Cachoeirinha, onde foi desapropriado para o alargamento da avenida, próximo das alças, próximo ali, edificações. E as pessoas que moram lá não foram as que edificaram, elas estão pagando aluguel lá, é o fim da picada. Como que a Prefeitura pretende lidar com essa situação? A Prefeitura pretende lidar através dos instrumentos legais que ela possui. E nesse caso específico, como eu já disse, a gente tem que ter sustentação da Procuradoria, junto com o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, para que a gente possa atuar em algo que já está consolidado. Então, fica aqui o registro, mas obviamente a gente está chegando aqui numa trilha longa da CPI, foram visitas em todos os equipamentos de assistência social, vimos as pessoas, sabemos as necessidades, sabemos da necessidade da abordagem extremamente humana, a gente está tratando com vidas, mas a gente não pode relativizar os outros parâmetros tão importantes da cidade. Um deles é o parâmetro da ocupação urbana, porque ela sim dirige o bom desenvolvimento, o bom convívio a uma cidade sadia. Quando a gente desorganiza a cidade, a gente passa a ter outros efeitos colaterais. Eu lamento que o tempo chegue ao fim, peço desculpa ao senhor porque a gente teve um atraso na inicial, mas agradeço por ter vindo a essa comissão, ter prestado esclarecimentos, a gente falou sobre vários aspectos da cidade, e para finalizar, vou fazer a mesma pergunta que fiz para o secretário Danilo, o que o senhor enxerga que essa Câmara hoje pode auxiliar e melhorar na Secretaria de Política Urbana para a gente conseguir superar esses desafios? E já peço para o senhor também fazer uma fala de encerramento para a gente encaminhar no final. Bom, eu que agradeço o convite aqui para participar dessa CPI, dessa oitiva, em particular ao presidente, que é o vereador Braulio, agradeço aqui a todos os vereadores. Dizer que a Prefeitura, através de todas as secretarias, nós trabalhamos diuturnamente no sentido de buscar alternativas, tá? Essa questão, obviamente que o problema de Belo Horizonte é de Belo Horizonte, como já disse o prefeito mais de uma vez. Agora, esse é um fenômeno mundial. Quem teve a oportunidade de estar em Nova York agora recentemente, era uma cidade que você não encontrava um morador de rua. Hoje, todas as ruas de Belo Horizonte estão ocupadas por moradores de rua. A minha filha trabalha em Washington, ela trabalha na OMS há 8 anos. O prédio da OMS, ele fica na esplanada dos ministérios lá de Washington, como se fosse Brasília. Em frente ao prédio da OMS moram 3 famílias em barracas há 8 anos, lá em Washington. Então, na verdade, eu não sei se o senhor tem visto alguns vídeos de Los Angeles. Eu nunca viajei. Los Angeles hoje tem mais de 30 mil pessoas, entre 30 e 40 mil pessoas vivendo em situação de rua em Los Angeles. Eu tenho acompanhado isso com bastante cuidado, porque, na verdade, é um fenômeno mundial. O que nós temos que buscar é cada vez mais políticas públicas, tentando resgatar e trazer essas pessoas de volta para o convívio normal da sociedade, oferecendo a ela todos os instrumentos que o poder público pode oferecer. Agora, o que eu entendo é que esse não é um problema só do poder público. Esse problema é de uma sociedade organizada que tem, de alguma forma, enfrentar essa questão. E, obviamente, com o Legislativo, o Executivo, o Judiciário e todas essas entidades, a Igreja, o Ministério Público, que
todos de alguma forma estão hoje voltados para essa questão. Nós acabamos de sair de uma reunião lá no Compor tratando dessa mesma temática. O que nós temos de alguma forma é, como a Prefeitura está tentando fazer, aqueles que a gente consegue resgatar, torná-los de volta a serem cidadãos, oferecer emprego, permitir que as pessoas sejam treinadas. Agora, aqueles que hoje chegaram a um ponto tal que os problemas psíquicos deles não oferecem mais essa possibilidade, nós temos de oferecer instrumentos para que as pessoas sejam tratadas. Não de forma compulsória, porque não é esse o caminho que se escolhe hoje nos modelos mais modernos de política pública de saúde, mas de alguma forma através do convencimento de oferecer serviços que a Prefeitura hoje oferece. O próprio Danilo esteve aqui e disse que nós temos aqui um médico na nossa frente que trabalha aí, sabe muito bem disso. A oferta está aí. Para concluir, senhor Fleury. Como na política social também, as ofertas estão aí. Então a Prefeitura está trabalhando para melhorar. O que nós estamos aqui à disposição de ouvir, tá, da própria Câmara, o que a gente pode melhorar, e vamos procurar cada dia estar oferecendo melhores serviços à população em geral, não só às pessoas que vivem em situação de rua. Tá. Secretário, muito obrigado. Agradeço a todos que acompanharam essa CPI hoje. Às 13h03, eu declaro encerrada essa reunião. Muito obrigado, boa tarde a todos.